vou erigir aqui um banco, construir um banco aqui, nos moldes do que era chamado no tempo de entrega de tijolo de pilha de 250. Que é uma pilha de tijolos feita de 250 com a base de 4 vezes 6, 24 vezes 10 mais 10 em cima. 6. 24, 6. Esse processo, os compradores de tijolos usavam, exigia receber esse processo, a maioria deles, ou uma parte deles, que era para evitar ser engabelado na entrega. Porque é impossível de fazer tramóia nessa famosa pilha 250. Que, como eu disse, consiste em fazer uma torre de 250 tijolos, tendo como base 6 vezes 4, 24. 10 de altura, 240. Mais 10 tijolos em cima, 250. A maioria dos obreiros não gostavam dessa pilha não, porque ela dava muito trabalho para fazer e alguns exatamente porque evitava que se fizesse o famoso gato, né? A tramóia. Então, 1, 2, 3, 4. 24 vezes 4 seria 10, né? Seria vezes 10. 10 pilhas dessas que daí 240, colocava mais 10 tijolos em cima, dava 250. Aí culminávamos na pilha 250. Isso aqui é só uma ideia e de princípio é o meu banco para nós começarmos o nosso bate-papo. É isso. A cidade de São Sebastião está localizada nas terras da antiga Fazenda Papuda. Na margem esquerda, sentido sul-norte, é Fazenda Papuda, na margem direita, sentido sul-norte, Fazenda Taboquinha, que é dividido pelas águas do córrego Mata Grande. A história da Fazenda Papuda e Fazenda Taboquinha, ela está ligada aos períodos coloniais, onde aqui eram fazendas e que teve uma forte marca ou passagem, né, dos negros escravos. A fazenda era Papuda. Isso aí até é bom até que a gente esclarecer, porque tem pessoas que acham que aqui era fazenda Papuda por conta desse presídio que tem aí. Não era. Ao contrário. Esse presídio aqui, quando eu vim, tem muito tempo que eu estou aqui. Eu conheci esse presídio lá no Núcleo Bandeirante, na subida ali, na Velha Cap, do lado de cá, assim, sabe? Bandeirante de cá e ele, o presídio de cá, sabe? Então, quando o presídio veio, já era Fazenda Papuda. Por quê? Porque a fazenda era de uma véia do Papo. Para vocês é bosta, né? Mas para nós lá em Minas é papo, porque lá tinha gente papuda demais. Não sei se ainda tem, mas tinha gente papuda demais. Era comum naquela época? Era. Aqui também tinha. Gente com papo aqui, gente com papo daqui, outro daqui. Gente com papo só aqui no rumo assim, um papinho até bonitinho assim, redondinho, sabe? E o dela era o papo raro. O dela era um papo que saía aqui, vinha um cordão umbilical aqui e cá embaixo formava a bola. Cá embaixo ele formava a bola. Tanto que quando ela sentava assim num banquinho que era aqueles escaraçador de algodão, bem baixinho, de moer algodão, ela tinha que estar sempre colhendo o papo ali, que tinha muita galinha, e galinha bicava naquela bola. Se ela sentasse baixinho assim, aqui e lá ele caía pro chão, e galinha vinha e bicava. E ela estava sempre colhendo ele e pondo assim na saia, sabe?
Então conheci muito tempo. Com o advento da construção de Brasília, que se deu logo após a eleição de Juscelino Kubitschek, quando ele foi fustigado pelo goianinho, seu Toniquinho, no primeiro comício dele, e que ele se comprometeu em construir Brasília, ele, imediatamente após a eleição, ele já deu início às obras de construção de Brasília. E veio verificar aqui o quadrilátero marcado por cruz, e descobriu aqui na região de São Sebastião, da Farinha Papuda, aliás, na época, em ano de 56, 57, descobriu que o veio de argila era excelente, né, para produção de tijolos maciços, e aqui foram instaladas as olarias e as cerâmicas que foram responsáveis de mais ou menos 80% dos tijolos construídos em Brasília. Essas cerâmicas de tijolos furados e olarias de tijolos maciços manuais. Olaria remete ao termo oleiro. Oleiro é quem fabrica artefatos de barro, de argila. Historicamente, essa é a concepção da palavra oleiro. Normalmente as pessoas atribuem ao oleiro a quem fabrica vasos, quem fabrica telhas, mas no nosso caso está relacionado ao fabricante de tijolos. E aqui foram instaladas uma média de umas 80 a 90 pipas de tijolos maciços manuais. E os oleiros dessas olarias e dessas pipas, os trabalhadores, a ordem de trabalho era dividida entre carroceiro, que era o cara que tirava o barro do barreiro e levava para o picador, que é um buraco onde se colocava o barro para curtir, entre pipeiro, que era o cara que era encarregado de amassar o barro, e banqueiro, que era o cara que era o especializado em moldar o barro e transformá-lo em tijolo. E nesse processo nós tínhamos o rissar o tijolo, que era levantá-lo depois de produzido para evitar que ele secasse, rachasse, levar só para um lado e rachasse, de empilhar, de enfornar, de queimar, que é o assar o tijolo nos fornos, e depois disso esperar 3, 4 dias para esfriar de acordo com a temperatura e carregar em caminhões para levar para as obras de Brasília, que naquela época eram obras em profusão, eram muitas obras. Esse foi o papel da região da Fazenda Papuda, mais ou menos de 1957 até o ano de 1984, que até essa época nós éramos uma região estritamente oleira no centro desse vale, onde está encravado a cidade de São Sebastião, e aos arredores nós tínhamos as fazendas, né? Meu marido sozinho não dava conta, né? E eu só fui tendo filhos, e aí tinha que ajudar a sustentar os filhos. Então eu cortava tijolo, eu ajudava a encher tanque, eu fazia tudo que precisasse. A gente levantava muito cedo, era 1h da manhã, né? 2 horas, porque queria terminar o serviço cedo. Então vinha ali o pipeiro, amassava o barro, enchia as bancas, né? E deixava ali. Aí à madrugada os banqueiros começavam. Começava a trabalhar 1h da manhã, parava 10 horas. Parava não, que a olaria é igual roça, não para, né? Parava de cortar o tijolo, né? Aí depois vinha, sabe o que é rissar o tijolo? Ele tá deitado, aí você põe ele assim, ó, para correr vento, para ele secar. Aí se viesse chuva e ele não tivesse secado ainda para empilhar ele assim, a chuva vinha e levava tudo. Perdia tudo. Nem para moer ele de novo não prestava. Como naquela época não existia energia, só lamparina. Aí você olhava assim, você via aquele monte de lamparina tudo e só escutava o barulho das formas. Tá. Quando vinha chuva, né, aquelas terreiradas de tijolo que tinha que correr para tampar, empilhar, aí um oleiro saía gritando o outro. Aí todo mundo levantava correndo e aquele que terminava corria e ajudar o outro, porque se caísse a água no tijolo, estava perdido, né? Tinha um animal que rodava um eixo, né, que chama pipa, um eixo cheio de umas tábuas assim, ó. Aí moía o barro e saía numa boca lá, e eles tiravam e põem em cima das mesas para cortar o tijolo. É igual eu tô falando, o cavalo moe o barro, você tira o barro, põe em cima das mesas,
e corta um pouco, põe numa forma e da forma você põe no chão. Aí tem o negócio de riçar ele, de pôr ele assim. Quando ele seca, empilha ele de novo e depois põe nos fornos. Só que tem que saber colocar ele lá dentro, né? Porque ele não pode ser colado um no outro, para o fogo passar dentro. Você põe ele lá dentro e passa barro por cima assim, ó, do monte de tijolo lá dentro, para poder ele queimar. E é muita lenha, 3 dias, né, Divair? 3 dias jogando lenha lá dentro. Eu costumo dizer, e essa fala é minha, de que o tijolo maciço estava para nós como o dólar estava para o resto do mundo. Porque tudo que nós fazíamos até essa época era baseado no preço do tijolo. O tijolo regia o preço das coisas como regia o dólar, os demais menos do mercado. Nós comprávamos e vendíamos baseado no preço do tijolo. Tipo, tantos tijolos por uma bicicleta, tantos tijolos por um rádio, uma televisão. E tudo que fazíamos era baseado no preço de tijolos. Porque eu fiz muito tijolo para... Fiz aqui, ó, que aqui tinha uma olaria aqui também, trabalhei aqui. Trabalhei lá do outro lado, lá no... perto ali do Manezinho ali, né, tinha olaria. Trabalhei pro Finado Joãozão, meu padrasto trabalhava pro Finado Joãozão. Então eu cortava e minha mãe lanceava o tijolo, entendeu? Trabalhamos muito em olaria, muito mesmo. É um dos serviços mais pesados que existe a olaria. O lazer nosso era assim, por exemplo, a gente ia para o campo, né? Que ali tinha aqueles jogos, mas naquela época era jogo mesmo assim, que você vibrava e gritava. Tinha torcida. A turma todinha, né? A gente entrava nos caminhão e ó, acompanhava os times. Era muito bom. Outra coisa, as festas. Às vezes tinha tão pouca dama que o Malaquia, quantas vezes já tirou o chapéu, fazia a dança do chapéu. Porque às vezes você estava tão tranquilo dançando com uma pessoa que você gostava, aí vinha para o outro, botava o chapéu na cabeça dele, você era obrigada, né, a ir dançar com aquele outro. Era muito, muito bom. A única casa que tinha televisão antes da energia elétrica, né? Aí a minha sala era bem grandona assim, aí eles sentavam tudo assim para assistir televisão, era ligada na bateria. Aí quando foi um dia da Copa do Mundo, eu pus um feijão para cozinhar no fogão de lenha, numa panela de pressão, e a porta era estreita da saída, né? E essa panela estourou, mas era tanta gente querendo passar nessa porta, com medo de ser uma bomba. Tava falando bem na hora que o lugar lá do jogo lá tava soltando as bombas, né? Mas era a gente chorando e levantou tudo correndo com medo de ser uma bomba. Na 9 lá,
lá pra cima daqueles postos de gasolina que tem lá em cima, com o menino no braço, doente, não achava carona, voltava com esses meninos doentes para trás. Debaixo de chuva às vezes, de noite, aqui era só mato, né, de primeiro, e o medo. Deus me livre. Tinha vez que eu ia sozinha com o menino no braço doente. Eu não estou questionando assim, mas me convidaram para receber um diploma na administração de pioneira aqui, né, tal. Eu cheguei lá, meu nome não constava nem em lugar nenhum. Eu fiquei lá até terminar, né, e vim embora assim, chateada, porque não ganhei esse diploma. Eu fui convidada e o meu nome não constava lá. Aí foi Maria do Grilo, nós fomos uma turma, né? E nossa, eu vim assim triste, porque cheguei lá, a maioria das pessoas que eu vi lá, né? A região da Papuda, em sendo a região oleira, ela era meio que anônima, meio que desconhecida pelo resto do Distrito Federal. Os nossos tijolos eram consumidos, né, eram utilizados nas obras de Brasília, mas a região em si, ela não tinha um destaque, geograficamente falando, como região. Tanto é que, quando falava de Faina Papuda, era associada imediatamente ao presídio. O presídio, sim, era notório, porque era um depósito da escória, por assim dizer, humana, em reclusão como castigo por crimes, né? Crimes cometidos, né? Por burlar ou por infringir leis da sociedade. Então, os moradores da região da Papuda, quando saía daqui e ia para o plano piloto, eles eram discriminados da seguinte maneira: se fosse, quando ia ser identificado, se mora onde? Mora na Papuda, se fosse do sexo masculino, ele era imediatamente associado como presidiário, como saidão da Papuda, ou como ex-presidiário. E se fosse mulher, era associada como mulher de presidiário. Eu mesmo passei por isso uma vez, quando eu peguei uma pneumonia no ano de 84, já 84. Eu peguei uma pneumonia e fui parar no hospital de base. Naquela época só tínhamos 3 ônibus na linha. Peguei o ônibus da noite, de 7 horas da noite, e fui parar no hospital de base. Desci no Lago Sul, peguei um ônibus e fui para o hospital de base. Cheguei lá, fui diagnosticado com pneumonia. E quando foi, tomei umas Despacilina, a injeção da época para pneumonia, eu lembro muito bem dela. E quando foi mais ou menos uma meia-noite, o hospital me liberou. Me receitou lá para tomar 36 Despacilina e me mandou para casa. E eu e o Jarbas, que era o meu colega, e era sócio na olaria que eu estava tocando, lá nas terras do Sanhaço, que tinha ido comigo, saímos do fundo do hospital de base e com a ideia de ir para a rodoviária para esperar o dia amanhecer, para pegar o primeiro ônibus, 5 horas da manhã, da rodoviária, para o Lago Sul, para pegar o ônibus do Bandeirante que vinha para São Sebastião, que era 3 horas, de manhã, meio-dia e à noite. Nesse trajeto da saída do hospital, do estacionamento para ir para a parada, para descer para a rodoviária, fomos abordados pela polícia. Eu estava usando uma jaqueta preta, um chapéu, ainda debilitado pela pneumonia. Aí a cena foi: mão na cabeça, documento na mão. Era o clássico da polícia. Aí eu encostei lentamente na delegacia. O cara disse: tá enrolando, rapaz? Eu já falei: não, ele tá doente, tá com pneumonia, tá vindo do hospital. Aí o cara foi, aí mudou a atitude do cara, pediu o documento, e nós não tínhamos documento fichado. Tinha documento, mas não era fichado. Documento, aí tirei uma carteira de identidade, e nem a profissional não carregava. E a profissional falou: não, nós não estamos trabalhando fechado, não. Você mora onde? Falei: mora na Papuda. Isso foi 84, né? Ainda era Papuda. Mora na Papuda. O cara falou assim: saidão, hein? Aí não, aí lá vamos nós explicar que nós morávamos na região da Papuda, que éramos oleiros e que fazíamos tijolos, que o presídio era uma instalação à parte, mas que as olarias estava no outro contexto. E aí o cara pediu para ver as nossas mãos. E o irônico dessa história é que as mãos de um oleiro, em época de entrega de tijolos, elas são finas. Porque o manuseio do tijolo maciço, como ele usa a areia na produção dele, ele lixa as mãos. E nós estávamos exatamente nessa época, na época de entrega de tijolo. As nossas mãos estavam finas. E essas mãos, eu falei: nossa, é porque as mãos estão finas, porque por causa do manuseio do tijolo, aquele negócio todo. Aí o cara olhou para nossa cara e falou assim: você está vindo do hospital? Cadê a receita? Aí
O que salvou a gente foi a receita do médico. Ele pegou a identidade, a gente vai em Ribeiro dos Santos, aí liberou a gente. Mas, se não fosse a receita, provavelmente dali nós sairíamos seríamos detidos. Porque era a prática normal da polícia pegar alguém e não estar fichado na época, era vadio e ia parar na cadeia. Então, a região da Papuda, ela não tinha, das Olaíba, ela não tinha destaque geograficamente positivo diante da grande Brasília e dos seus arredores. Nós éramos discriminados, não havia um reconhecimento do oleiro como pessoa importante no contexto da construção de Brasília. Um dia eu queria um prazer aqui da gente reunir os moradores antigos que ainda estão restando, né? Para a gente fazer aquele caldo, aquela coisa para a gente poder, né? Bater aquele papo, porque estão restando poucos, né?